controverso. A gente vai falar sobre o desbaste de brotações na pitaia. Bem, normalmente a poda de topo da pitaia é feita quando você utiliza tutores artificiais, como estacas de cimento ou estacas de madeira com estrutura feita de pneu. Para a pitaia conduzida em tutores vivos, é mais interessante fazer a curvatura do ramo principal, favorecendo aí o surgimento de brotações. Bem, é muito comum que hajam vídeos por aí falando sobre a poda de formação da pitaia, a poda de topo da pitaia. Mas no nosso caso, que a gente está utilizando tutor vivo, eu testei sem a poda do topo, fazendo apenas a curvatura do cladóide. Então eu vou mostrar para vocês alguns resultados e mostrar também o desbaste dessas brotações e por que eu estou realizando esse desbaste. Bom, nós temos aqui uma planta de pitaia de polpa branca, em que não foi feito poda de topo nessa planta. Então notem, por exemplo, esse ramo, que ele vem da sua planta principal, do seu ramo principal, e ele se curva nessa direção, e nessa curvatura aqui é que vão aparecer as brotações, tá? Então aqui nesta outra planta nós temos todas as brotações dela. Vejam que estão todas as brotações para o mesmo lado e ela continua crescendo lá na outra ponta. Então, qual é o nosso principal objetivo neste tipo de poda? É reduzir a quantidade de ramificações nessa copa, porque o espaço que a copa tem é um tutor vivo de Gliricidia, o espaço que a copa tem, ela é um pouco restrito. Por causa da estiagem, algumas ramificações, algumas brotações não cresceram devidamente. Por exemplo, essa brotação aqui, ela parou de crescer e essa continuou crescendo durante o período da estiagem. Então há essa diferença. Como que a gente vai selecionar essas brotações? Então, dá-se preferência para as brotações que ainda estão em crescimento ativo, em detrimento das brotações que não estão crescendo mais. E a gente reduz o número de brotações para possibilitar um crescimento maior dessas brotações e formar uma boa estrutura inicial de copa, tá? Então eu vou fazer a poda destas brotações aqui e vou mostrar para vocês. Vamos executar essa poda. Eu lembro sempre quando eu comento sobre poda que poda é uma prática que deve ser feita com todo cuidado, porque uma vez um ramo retirado, dificilmente você pode colocar ele no local. Então, como eu comentei, esse ramo aqui tem 4 brotações, uma brotação em crescimento e outras 3 brotações que suspenderam o crescimento devido à estiagem. Então nós vamos deixar apenas 2 dessas brotações para favorecer o crescimento desse ramo e ele se postar na estrutura da copa da planta do tutor vivo, certo? Então nós vamos primeiro retirar essa primeira aqui, porque ela é um ramo que está na mesma direção do ramo que está continuamente crescendo e ele já parou o crescimento, certo? Então sai. E a outra ramificação, ela vai sair aqui porque ela está impedindo o crescimento desse ramo que está em pleno crescimento e eu vou favorecer o crescimento daquele segundo ramo lá. Focando lá. Então eu tirei esses ramos aqui. Isso me dá uma redução drástica no volume de ramos que vai se formar nessa copa, mas eu consigo ter uma qualidade melhor desses ramos. Então é melhor formar uma copa bem feita do que uma copa muito cheia que não vai me produzir muitos frutos no futuro. Eu vou mostrar para vocês outras plantas que estão com situação semelhante, mas como cada ser vivo é diferente, cada caso precisa ser avaliado separadamente. Bem, vejam essa outra planta. Em virtude da adubação orgânica que foi feita, elas brotaram bastante. Mas quando eu mudo de posição aqui a observação, vejam que o meu tutor vivo se afastou um pouco da estaca e apenas um ramo dessa pitaia está indo em direção ao tutor vivo. Futuramente, o único suporte dessa planta será o tutor vivo. Então, esse excesso de ramificações que estão aqui na estaca, eles podem ocasionar a quebra dessa pitaia no sentido oposto, fazendo com que eu perca essa planta. Então eu vou ralear essas brotações, favorecendo a brotação que está na direção do tutor vivo.
Então vejam a diferença que dá já com 3 ramificações retiradas dessa planta. E ela vai me favorecer o crescimento em direção ao tutor vivo. Futuramente, nas podas de limpeza, após a produção, eu vou começar a retirar esses ramos que estão na direção oposta ao tutor vivo e privilegiar os ramos em direção ao tutor vivo. Bem, aqui nesse caso, outra poda muito comum é a poda dos ramos laterais. Então, quando uma muda está em crescimento, é muito comum que ela brote esses ramos laterais aqui. Todos esses ramos aqui são ramos laterais. E o ramo apical, né, a gema apical, que vai favorecer o crescimento dessa muda até o topo. Geralmente ele fica com problemas de crescimento ou com redução do crescimento, porque parte dos nutrientes está sendo dispensado nessas brotações laterais. Então é muito interessante que a gente faça sempre a remoção dessas brotações laterais. Quando que não é interessante fazer a retirada dessas brotações laterais? Obviamente quando a gema apical ela não brotou. Então aí a gente mantém essas ramificações laterais e transforma elas na nossa ramificação principal. Quaisquer dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelos comentários. Deem like no vídeo e eu vejo vocês na próxima. Até mais.